Não vou falar de treinador, não vou falar de contratações, mas sim vou falar de Orlando Ribeiro. Esse sim, esse é o treinador que eu vou falar hoje e desejar toda a sorte do mundo neste jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. E que jogo! Um jogo muito importante para o Santos. Chegou a hora. É amanhã, terça-feira. Está difícil jogar uma vez só por semana. Mas como que demora a passar? Mas quando a gente vê, o negócio é assim, ó. Vira rapidinho e já estamos aí na véspera de Atlético Paranaense e Santos. Santos e Atlético Paranaense. Um confronto que vem até ganhando algumas rivalidades, é claro, mas que seja só dentro do campo. Para fora, vamos viver em paz. Orlando Ribeiro, que teve todo esse tempo, a semana inteira, para treinar esse nosso Santos, para escolher uma escalação que seja, quem sabe, a escalação da vitória e da arrancada do Santos dentro desse Campeonato Brasileiro. É o que nós estamos sempre aguardando e esperando. Vamos, Santos! Vamos dar alegria para a nação santista, que estamos um pouco de cabeça baixa. Vamos erguer o queixo dessa moçada e pôr para gritar com alegria para o alto. Vamos lá. O Orlando Ribeiro, que tem aí umas escalações aí, tem uma escalação, a gente fica sempre naquela expectativa antes do jogo, aquilo que o treinador vai pôr dentro de campo. Foi assim com todos os treinadores e com o Orlando Ribeiro também não vai ser diferente. Mas tem uma escalação aí dada como certa para o jogo de amanhã, com João Paulo, Natan, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo e Carlos Sanches e Luan, Ângelo e Marcos Leonardo. Se for esse time, é um time mais leve em campo. É um time mais, vamos dizer assim, mais chegado para o ataque. É claro, o Carlos Sanches já um pouco, já que ele vai usar muito mais da experiência do que a virtude de um menino, porque ele já não é mais, pode ser aquela experiência dentro de campo. Mas vai ser um jogo, se for essa escalação do Santos, o Santos vai ter que se impor diante do Atlético Paranaense. Porque a gente vê até um time mais leve, com o Luan, com o Ângelo, com o próprio Camacho no meio de campo, que eu sempre tenho minhas dúvidas quando joga Camacho e Zanocelo, apesar do jogo contra o Palmeiras eu ter achado que os dois foram muito bem, que eu acredito que foi onde eu disse que o Orlando errou, quando ele tirou o Zanocelo, naquele momento que ele tinha que segurar um pouquinho mais, mas faz parte, já passou, e agora tem essa chance outra vez amanhã. Por quê? Porque Rodrigo Fernandes não volta, provavelmente, talvez, não é certeza, contra o Internacional, e o Soteudinho, que está lá na seleção brasileira, na seleção venezuelana. Agora, por isso que eu digo, o Santos vai ter que jogar com intensidade, porque o Atlético ele tem o jeito dele jogar. É o Filipão. O Filipão não é bobo nem nada, a gente sabe a história do Filipão dentro do futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro, ele que a gente sabe da história dele nos nossos adversários, e ele agora no Atlético Paranaense, ele sabe montar time para chegar nessas horas e tentar surpreender. E surpreender mesmo,
porque o Atlético Paranaense nunca venceu o Santos jogando na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético, que em toda a história tem 52 jogos, são 26 vitórias, 13 empates e 13 vitórias do Atlético Paranaense. Então, o Atlético nunca venceu o Santos dentro da Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o ano passado, o Atlético venceu o Santos na Vila Belmiro, que foi na Copa do Brasil o jogo da Subaqueira, lá na Arena na Arena da Baixada, lá quando o pênalti no braço do rapaz, que me parece que foi o Marcelo de Lima Henrique, mandou o jogo seguir, o VAR deu risada e vai embora. Ou nem tinha VAR, nem lembro. Ou tinha VAR, acho que tinha VAR já o ano passado. E aí aquele jogo que ficou marcante. E a outra vitória do Atlético Paranaense contra o Santos foi na Libertadores de 2005, quando convocaram os jogadores do Santos para a seleção no mesmo dia do jogo contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Mas, para quem não se lembra daquele jogo, porque tem muitos meninos aí que acompanham o Santos hoje, meninada, que às vezes não lembra do Santos campeão de 2002, Santos campeão de 2004, aquela fase do Santos ali. Às vezes não conhece ainda. Mas para quem tem a dúvida, puxa lá esse jogo, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, pela Libertadores de 2005. E vejam lá, 3 pênaltis legítimo, que o Simon não deu para o Santos. E o Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-0. Mas ficou esse carimbo de 3 pênaltis, na minha visão, porque tem torcedor do Santos que diz que teve mais pênaltis ainda do que eu contei. É um absurdo você ver aqueles pênaltis. O Wendel, pela esquerda, entrou e o cara entrou agarrado na cintura dele assim e jogou ele no chão. O Simon mandou seguir. É por isso que às vezes eu não gosto muito de ouvir esses comentários de arbitragem, porque eles comentam hoje, ficam comentando, mas eles faziam igual lá atrás quando eles apitavam. Então é por isso que às vezes eu nem concordo muitas vezes com o que eles falam. Mas faz parte do futebol e faz parte do passado, porque o passado tem que ter alguma história para a gente contar. Talvez de boa ou talvez de que não agrada a ninguém, mas fazer o quê? O Santos que amanhã vai estrear 3º uniforme, homenagem à África do Sul, homenagem 1969, quando o Santos parou uma guerra na Nigéria para poder ver o Santos de Pelé jogar, e amanhã vai estrear esse uniforme em homenagem à África do Sul. E vou desejar toda a sorte do mundo para o Santos com este uniforme. Uma outra coisa também, para quem não se lembra, eu falo porque era do tempo da gente. Nessa época, havia muitas excursões que os times faziam lá fora. Às vezes pegavam uma brechinha num campeonato paulista ou num campeonato brasileiro. Naquela época, o campeonato paulista era muito importante. Os times davam sangue para ganhar o campeonato paulista. Os times, às vezes, adiavam um joguinho aqui, outro joguinho ali, porque eles tinham um convite lá fora para ir jogar. Principalmente o Santos Futebol Clube. Esse daí não faltava convite para ele jogar lá fora. E ia. Quantas vezes que chegava, por exemplo, numa terça-feira e tinha que jogar na quarta-feira pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Futebol era desse jeito. Hoje os times não têm nem tempo, às vezes, para treinar. A não ser quando está fora de quase tudo. Só está disputando um campeonato, como é o caso do Santos agora. Está aí disputando só um e estamos aí correndo atrás. Quem sabe, buscar um objetivo maior dentro desse Campeonato Brasileiro, que seria muito interessante para o Santos. Vamos aguardar até amanhã e torcer para um grande resultado do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.